Olá, tudo bem? Me chamo professor Leonardo, estamos trabalhando com a ciência geográfica e mais uma vez nos encontramos para conversarmos um pouquinho sobre os impactos socioambientais observados em áreas no meio urbano. Hoje, meus queridos, nós vamos falar sobre diversas temáticas, algumas muito preocupantes, relacionadas diretamente a muitas mudanças que temos observados nas nossas grandes cidades e, claro, estas foram cobradas com muita atenção pela prova, pelo Exame Nacional do Ensino Médio ao longo das últimas edições. Então, meus queridos, bom, vamos começar com as ilhas de calor. Uma ilha de calor é como uma redoma formada em uma área central urbana, geralmente em grandes centros urbanos, onde você tem ali a concentração de moradia, atividade comercial, atividade industrial, a maior circulação de veículos, claro, a maior demanda de serviços. Então, nessas áreas nós observamos um aumento médio das temperaturas. Claro que, comparadas às áreas vizinhas, essas grandes áreas centrais urbanas tendem a apresentar temperaturas maiores. Então, essa espécie de redoma que envolve esses grandes centros urbanos é definida como uma ilha de calor. Está relacionada, este é um processo que define a formação de ilhas de calor. E aí, para sermos o mais didático possível aqui, eu quero que vocês entendam alguns elementos distintos, alguns processos distintos básicos entre uma área rural e uma área urbana. Antes de mais nada, pela disponibilidade infraestrutural, pelas características físicas espaciais de uma cidade, nós observamos aqui uma tendência à maior retenção de calor. Materiais como aço, concreto, os materiais utilizados, claro, para o asfaltamento de pistas, o concreto, por exemplo, também na construção de calçadas, todos esses materiais eles tendem a absorver mais energia do que, por exemplo, uma área com predomínio e preservação vegetal. Sobre este processo, que nós definimos aqui como albedo, falamos na aula sobre convenções cartográficas e sensoriamento remoto, corrigindo os exercícios. Não deixe de assisti-la, tudo bem? Então, voltando aqui. Então, nas áreas urbanas, nós teremos um nível de absorção e retenção de calor muito maior. Tá? Não apenas, claro, a retenção, mas também a absorção pelas características destes materiais, ok? Maravilha. Além disso, um grande problema destes centros urbanos é a existência tímida ou a inexistência de áreas verdes. Por quê, meus amores? Qual é um papel importantíssimo da vegetação nesse sentido? A transpiração. A presença vegetal ela é determinante em relação ao processo de transpiração. E o que é o processo de transpiração vegetal? É a evaporação de água na superfície vegetal, na superfície da planta. Então, meus amores, vejam o seguinte, quanto maior o verde preservado nas áreas urbanas, quanto maior o número de espécies vegetais, de árvores preservadas em áreas urbanas, maior de fato será o nível de transpiração e, consequentemente, a umidade relativa daquele meio atmosférico. Porém, com o desmatamento crescente em muitas dessas áreas urbanas, nós temos o comprometimento deste processo. E qual é a grande preocupação, professor? A umidade é um importante regulador térmico.
A umidade, por exemplo, ela contribui para uma menor variação de temperaturas entre o dia e a noite. Não à toa que você pode perceber que nas grandes cidades a amplitude térmica diária ela é muito maior que em áreas urbanas, ou seja, a diferença que existe entre a temperatura diurna e noturna é notável e perceptível. Sentimos isso cada vez mais. Então, a presença, a preservação de espécies vegetais, de áreas verdes, é indispensável para evitarmos este processo. Se você pegar, por exemplo, um mapa produzido a partir de imagens obtidas pela banda infravermelho térmica da série Landsat de satélites, vamos pensar aqui em Vitória. O centro da cidade ele vai apresentar pontos térmicos de maior temperatura. Ou seja, nós vamos conseguir comparar com bairros, áreas, regiões vizinhas e concluir que, devido à concentração comercial e até mesmo, em parte, industrial, nessa área, ela se destaca nesse sentido térmico em relação às outras. Um destaque, claro, em relação ao aumento da temperatura. As diferenças elas podem chegar aí na casa de 4, 5 graus Celsius, neste exemplo, e em outras regiões, em outros lugares, já foram constatadas aí diferenças de até 10 graus Celsius entre o meio urbano e o meio rural. Uma diferença expressiva, certo, queridos? Seguindo e agora falando um pouquinho sobre a circulação de ar, você com certeza já teve a sensação daquele de um ar muito abafado, sabe? Aquele desconforto térmico. Parece que assim, nossa, mas professor, parece que o ar não está circulando devidamente nessas áreas urbanas. Isso procede? Procede. A construção de edificações, por exemplo, ela dificulta a circulação do ar em áreas urbanas. Então, aí nós temos ainda mais um aspecto de intensificação térmica. Porque onde você não tem circulação de ar, você não vai ter dispersão de calor. Então a energia ela vai ficar retida ali naquele ambiente. Vocês estão percebendo que é uma junção de fatores, não é somente uma coisa. Não é só o fato de nós não termos áreas desmatadas. Não é somente o fato de nós termos materiais que tendem a absorver e reter mais calor, energia. Não é somente isso, é uma junção de fatores. A maneira que esses materiais foram utilizados, o que eles, de fato, construíram, certo? A sua aplicação física, o avanço do desmatamento, tudo bem? E, como vocês podem ver, um menor nível de infiltração de água. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre as problemáticas relacionadas à impermeabilização do solo em áreas urbanas, tá bom, meus lindos? Maior nível aí de infiltração de água no solo, no caso rural. No caso urbano, um menor nível. E aí o que acontece? Você tem um acúmulo de água no nível superficial terrestre. A evaporação ela será maior em áreas urbanas e estas áreas estarão suscetíveis a chuvas de maior intensidade. Então, peraí, professor. Então, nas áreas urbanas, nós observamos aqui uma tendência a fortes chuvas, pode inclusive chover até mais em termos quantitativos, pluviométricos do que em uma área rural? Sim, com certeza. O problema é o seguinte, é justamente essa intensidade, a má distribuição dessas chuvas e, obviamente, as consequências. As consequências que nós observamos aí em todo o mundo catastróficas deste processo. Tudo bem? Então, assim entendemos as ilhas de calor. E
Agora, um outro fenômeno climático. Nós estamos falando aqui de fenômenos climáticos, a inversão térmica. E antes de mais nada, eu quero que você entenda que a inversão térmica, ela é um processo natural. Tudo bem? Um processo natural que, inclusive, é muito comum em manhãs de inverno. Tudo bem? Em que o ar, ele leva, tá? O meio atmosférico, ele leva um tempo um pouquinho maior para ser aquecido e esse ar quente leve, automaticamente também vai demorar um pouquinho mais para subir. Porém, algumas ações antrópicas estão intensificando este processo e, obviamente, as suas consequências. Para entendermos um cenário de inversão, eu preciso que você entenda primeiro o fluxo normal. Meus queridos, olha, o meio atmosférico ele é aquecido pelo processo de irradiação solar. Preste atenção. Se eu colocar esse controle aqui, tá, exposto ao sol, ele será aquecido diretamente pela incidência, pelo nível de incidência solar, ok? O ar ele é aquecido dessa mesma forma? Não. Por isso que o conceito de albedo é tão importante para nós. O meio atmosférico ele vai ser aquecido de acordo com o nível de reflexão de energia, com a intensidade desse processo na superfície terrestre. Então, perceba o seguinte, próximo à superfície, onde você tem um maior nível de irradiação, nós teremos aí a definição de um ar quente. O ar em processo de aquecimento. O ar quente, leve, tende a subir. Correto? Por quê? Uma relação de densidade. E vocês estudam isso não apenas em geografia, mas também em física e química. Então, esse ar ele tende a subir, porém, como você já estudou comigo em climatologia, quanto maior a altitude, isso nós estamos falando aqui no nível troposférico, na troposfera, quanto maior a nossa altitude, menor a nossa o quê? Temperatura. Então, esse ar quente sobe, porém ele vai perdendo esse ímpeto térmico, essa característica quente, propriamente dita. Então, ele tende a realizar um movimento de subsidência, ou seja, ele vai descer. Ele ficou mais frio, mais denso, então ele tende a descer. Professor, então, essa é uma dinâmica atmosférica, correto? Esse é o fluxo atmosférico, exatamente, associado ao processo de radiação e irradiação solar. Tudo bem? Lembrem-se do que eu expliquei. O ar ele é aquecido pelo processo de irradiação. Inclusive, é importante que você entenda isso para compreender, para lembrar também do que é o efeito estufa. Tudo bem? Que nós também falamos nas nossas aulas de climatologia. Ok? Beleza? Agora, o cenário de inversão. Vocês estão percebendo que esse ar frio ele está preso? Caramba, professor! Essa porção fria ela foi aprisionada. Esse ar frio ele ficou aprisionado no baixo nível atmosférico? Exatamente. Como eu falei para vocês, esse é um processo natural. Pode acontecer em manhãs de inverno, principalmente. Tá? Porque, claro, meus amores, que o nível de irradiação no inverno ele não será o mesmo que no verão. Afinal de contas, no inverno você tem também um nível menor de radiação. Ok? Então, menor nível de incidência solar, claro, de incidência da radiação solar, menor vai ser a intensidade ou nível de reflexão dessa energia. Então, menor também será a irradiação. Sendo assim, esse ar leva um pouquinho mais de tempo para ser aquecido, mas depois esse fluxo normal ele vai ser restabelecido. Porém, nós temos observado, principalmente em grandes centros urbanos, uma intensificação desse processo. Por quê? Com o aumento do lançamento de gases poluentes nos baixos níveis atmosféricos, estes têm dificultado, de fato, a dispersão, tá, de todo esse ar, de toda essa massa. Então, o aumento do lançamento de gases poluentes, ele retarda esse processo. Qual é o problema? Esse ar frio,
que deveria ascender, tá? Seria aquecido e ascenderia, tá? No nível troposférico, ele fica retido por um tempo maior, próximo ou ali, nos próprios baixos níveis, junto com os poluentes. E nós estamos em contato direto com este ar. Isso é extremamente nocivo, claro, ao nosso corpo, nocivo fisiologicamente. Então, muitas, inclusive algumas grandes cidades, se você pegar o exemplo de Pequim, por exemplo, tá? Antes mesmo da pandemia, inúmeros cidadãos já utilizavam máscaras. Inúmeros cidadãos já utilizavam máscaras. Por quê? A concentração de poluentes no ar era muito intensa. A concentração justamente nos baixos níveis atmosféricos, em parte associada com a intensificação do processo de inversão térmica. Perfeito? E chuvas ácidas dessa primeira parte associadas à atividade industrial. Tudo bem? Meus lindos, toda chuva ela tem um teor aí de acidez. Porém, nós estamos tratando aqui de uma intensificação, tá? Uma intensificação. Vocês estudam isso em química, em biologia, uma alteração do seu pH, associado aqui à atividade industrial. Por quê? Devido à emissão de dióxido de enxofre e óxido de azoto, que nada mais é do que nitrogênio, óxido de nitrogênio, ok? A disponibilidade desses gases no meio atmosférico promove uma série de reações químicas e aqui, claro, consideramos aí o processo de condensação, tá? Olha lá, ó, o aumento da umidade do ar, formação de nebulosidade e, de fato, o seu condensar, a ocorrência de precipitação. Essa chuva terá, de fato, um teor ácido mais afim, ou seja, intensificado. Quais são as nossas preocupações? Inclusive, essa imagem, esse esquema que eu coloquei aqui para vocês, foi utilizado na prova do Enem. Primeiro, dano aos solos. Nós observamos em muitas áreas um aumento do nível de acidez de alguns solos que não são, originalmente ácidos. Esse aumento foi registrado justamente relacionado a este processo. Também a nocividade à fauna marinha. Muitas espécies sendo prejudicadas nesse meio ecossistêmico aquático. Tudo bem? Sem contar, claro, no prejuízo também às espécies vegetais, a partir dessa chuva ácida de fato, ok? Sei que vocês estudam também isso em biologia, mas é importante nós revisarmos aqui alguns desses aspectos em geografia, principalmente pela parte que nós iremos analisar agora. A nossa interferência. Nós vivemos num espaço geográfico, um espaço que é marcado pela interação do homem com a natureza. E nós estamos aqui e a prova ela exige que você saiba interpretar justamente essa relação e entenda as suas causas, por que estamos nos apropriando dessa maneira de determinados recursos naturais e as consequências. O que tem acontecido, quais mudanças, transformações têm ocorrido ao nosso redor que são, de fato, estão relacionadas diretamente às nossas ações. Então, por exemplo, nesse fluxograma, um fluxograma ele é um esquema, uma esquemática que visa uma representação processual. No caso, nós escolhemos aqui a dinâmica cíclica hídrica para entendermos as diferenças, mais uma vez uma comparação entre um ambiente urbano e um ambiente não urbanizado, entenda como um ambiente rural. Mas, professor, mais uma vez estamos falando do ambiente urbano, mas é claro, ele é foco das nossas ações, das nossas participações, das nossas interações com o meio natural. E aqui, rapidamente, eu quero que você entenda alguns processos que terão relação direta com o que apresentaremos nos próximos slides. Primeiro, perceba que nós temos 3 blocos nesse fluxograma, A, B, C. Esses são os espaços de armazenagem de água, espaços de armazenagem hídrica. Nós temos A, o nível superficial no solo, B, o nível no solo propriamente dito, então nós estamos falando aqui de profundidades
consideráveis e depois o nível subterrâneo, nível de reservatórios subterrâneos, ok? O superficial a gente está falando acima aqui do nível ali do solo, tá bom? E no solo nós já estamos considerando a infiltração. Eu quero que você já vou destacar aqui para você o seguinte, justamente a setinha de número 3. Perceba como eu fiz ali a correspondência. É o processo de infiltração. Onde que ele é mais intenso? No ambiente não urbanizado, já mostramos um esquema, tá? Já alcançamos esse entendimento aqui em relação, por exemplo, às ilhas de calor. Qual é a consequência disso? A armazenagem de água no solo será maior no ambiente rural e isso permitirá uma percolação de água maior no solo. Professor, qual é a diferença de infiltração e percolação? A percolação é essa passagem lenta de água, tá? Essa etapa lenta de infiltração de água no solo até chegar no nível freático, no nível subterrâneo, que é onde nós teremos ali, por exemplo, os aquíferos que nós já estudamos e já conceituamos, definimos aqui. Então você pode perceber, por exemplo, que então a recarga do nível freático, a recarga de aquíferos, ela é possibilitada de maneira muito maior em ambientes rurais. Já nos ambientes urbanos, qual é o grande problema? Por que esse solo ele é, de fato, impermeável devido à construção de asfaltos, rodovias, estradas, calçadas? Tudo isso dificulta e compromete o processo de infiltração. Logo, se o processo de infiltração é comprometido, também a percolação será e você terá um nível ainda menor de recarga de aquíferos. Mas, professor, existem outras preocupações em relação ao que foi apresentado aqui nesse fluxograma? Com certeza. Olha aí. Uma das grandes problemáticas urbanas atuais, e olha, não só aqui no Brasil, hein? Não só aqui no Brasil, mas também nos chamados países desenvolvidos. Surpreendido governos, surpreendido administradores públicos, surpreendido as pessoas, os cidadãos. Meus queridos, veja bem, uma área urbanizada, ela tem um notável nível de impermeabilização do solo devido aos materiais que são utilizados, como nós já citamos aqui. Além disso, existe uma concentração pluviométrica ali devido à maior disponibilidade de água no nível superficial. Por quê? O nível de infiltração é baixíssimo, então a água ficará disponível em maior quantidade ali no nível superficial e tende ao quê? Evaporar. Considerando a intensidade desse processo, nós teremos ali a concentração de chuvas, então, nessas áreas. Aqui, só nesses dois pontos, nós já temos o suficiente para nos preocuparmos com enchentes. Agora, o pior ainda é o seguinte. O nível de escoamento superficial da água será muito maior em áreas urbanas. Então, nós precisamos de fato, tentar e trabalhar para manter a eficiência deste processo a partir da nossa interferência. Nós temos muitas galerias, muitas redes de drenagem que não têm o devido funcionamento. Quem é que nunca passou em uma rua e talvez viu uma tampa de esgoto aberta, um bueiro transbordando água? E aí que nós batemos mais uma vez na tecla a importância da educação ambiental, de uma população consciente, ciente de que o papel de chiclete que você joga na rua pode ser muito, mas muito prejudicial, não somente ao meio natural, mas ali mesmo, numa escala local vivida por você. Pode voltar de forma muito pior. Daí os exemplos. Além disso, então, perceba que as áreas de várzea também têm sido aí urbanizadas. O que é uma área de várzea? Nós estamos falando de uma área que é, de fato, que conta com aumento do nível de água no período de cheia.
no período de cheia de um rio, por exemplo, ou no período estacional mais chuvoso do ano. E o que acontece? Naturalmente, já existe uma tendência, tá, da ocorrência ali, claro, de enchentes. Porém aí nós teremos um alagamento ocorrendo devido, claro, a essa interferência física, à urbanização. E falamos aqui, claro, no tocante à urbanização, a gente considera, né, o processo infraestrutural, construtivo dessas áreas, ok? Não se esqueçam também que os rios assoreados, ou seja, o aumento da carga de sedimentos depositados em um rio, claro, pode acabar culminando no seu assoreamento. E qual é a consequência do assoreamento de um rio? O curso ele não terá a mesma vazão, ou seja, o volume de água ali, claro, aqui naquela parte do leito, naquele curso, ele não será o mesmo. Só que, peraí, essa água simplesmente sumiu? Não. Ela vai escoar de outra forma. Ela vai afetar outras regiões. Se o rio não é capaz de transportar, essa água, infelizmente, estará em outro lugar. E esse outro lugar são justamente as áreas vizinhas, que são áreas habitacionais, áreas de construções de casas, prédios, parques e por aí vai. Por isso que hoje isso realmente nos assusta. Essa problemática ela é preocupante e requer intervenções urgentes dos órgãos responsáveis governamentais. Ok, queridos? Agora, uma problemática que nós observamos aí recentemente no México, na China e em algumas regiões aqui do Nordeste brasileiro. Subsidência do solo. O que é o processo de subsidência do solo? É um processo de abertura, formação de crateras, o deslocamento de material, tá? Nesse sentido vertical no solo, que tem por consequência justamente, já vou adiantar aqui a foto para vocês, olha aí, ó, a formação dessas crateras, essas ocorrências assustadoras. E aqui nós temos algumas ações relacionadas, algumas ações causadoras desse processo de subsidência. Primeiro, a extração de petróleo e gás natural. Um espaço ali, claro, de material que foi extraído, mas que, por acomodação geológica, claro, estamos definindo aqui uma dinâmica interna do nosso planeta. Esse material ele tende a ser deslocado, o material superficial ele tende a ser deslocado e ocupar essas áreas de quais outros materiais foram retirados. E aí você pode observar de fato a ocorrência de subsidência. Também em relação à mineração, tudo bem? Também, principalmente, a exploração de aquíferos. E nós temos alguns casos consequentes, alguns casos de subsidência relacionados à exploração de reservatórios subterrâneos de água aqui no Brasil. E isso é preocupante. Inclusive, se isso for realizado, tá, em áreas litorâneas, você pode ter uma problemática de também intrusão salina. Tá? Que é quando a água, obviamente, a água do mar, do meio oceânico, ela começa a invadir o limite superficial terrestre, que nós chamamos de intrusão salina. Então, percebam, meus amores, que mais um conjunto de ações com consequências, digamos assim, drásticas, tá? Lembre-se dos exemplos, principalmente na China e no México, tá? Isso ocorreu na China, tá? Associada a uma extração absurda ao longo das últimas décadas, na verdade, quase ao longo, né, do último século inteiro, de carvão mineral. Tudo bem? Maravilha? Por fim, vamos falar um pouquinho de preocupações em áreas de risco, essas áreas de risco sendo determinadas aí, inclusive pela Defesa Civil, como áreas de encostas. Meus queridos, olha só, uma encosta, ela naturalmente já apresenta suscetibilidade ao
deslocamento, a movimentação de massa, por uma questão gravitacional ali envolvida, né? Pela declividade presente, pela declividade percebida. Porém, quando você tem a preservação de espécies vegetais nessas encostas, as suas raízes permitem a maior estabilização do solo. Sem contar que o nível de infiltração de água nele será muito maior. Agora, o que é preocupante? A remoção dessa cobertura vegetal, como vocês podem ver ali na figura do meio, a remoção dessa cobertura vegetal e, claro, a menor infiltração de água no solo, porque o nível superficial ele fica saturado, então a infiltração ela vai ser menor, principalmente, claro, estamos referindo aqui após a ocorrência de precipitação, após a ocorrência de chuvas. E essa água, considerando as tendências gravitacionais, ela vai o quê? Se deslocar. É aqui que você tem um processo de lixiviação. O processo de lixiviação ele é definido coloquialmente como a lavagem dos solos. Com uma compreensão um pouquinho mais científica, eu quero que você entenda que a lixiviação ela é, claro, um processo de remoção das camadas superficiais do solo a partir da ação erosiva hídrica. Bem, como nós formalizamos aqui, eu quero que você prefiro que você leve dessa maneira para a prova, ok? Dessa maneira formalizada, científica, o conceito. Então, a remoção deste material promove o quê? Promove maior instabilidade em meio a este cenário, em meio a essa dinâmica dessa vertente. Então perceba o seguinte, tiramos a cobertura vegetal, as raízes vegetais elas não vão mais promover a estabilização daquele solo e você não mais terá um alto nível de infiltração de água no solo. Sendo assim, o que nós estamos observando naquela figura do meio? Reforçando maior disponibilidade ali de água no limite superficial devido à menor infiltração, devido à saturação daquele ambiente, intensificação do processo de lixiviação. Ou seja, existe um deslocamento muito mais robusto de material sedimentar neste cenário. O preocupante é quando você tem áreas construídas ali no vale, tá? Naquela região ali que está abaixo ou nas proximidades da encosta, ou até mesmo quando essas encostas são ocupadas. Quando as construções civis não seguiram, claro, padrões e, digamos assim, regras, concepções recomendadas pelas engenharias. Então, por isso que nós já observamos em diversos locais do mundo, principalmente aqui no Brasil, deslizamento de casas, soterramento, porque diversas concepções como essas que nós estamos aqui compartilhando com vocês, elas foram negligenciadas. Tudo bem? Foram negligenciadas e as consequências, elas são evidentes. Agora está na hora de aplicarmos os nossos conhecimentos, aplicarmos aquilo que aprendemos e reconhecermos como que o Enem já cobrou isso. Bom, o fenômeno de ilha de calor é o exemplo mais marcante da modificação das condições iniciais do clima pelo processo de urbanização, caracterizado pela modificação do solo e pelo calor antropogênico, o qual inclui todas as atividades humanas inerentes à sua vida na cidade. Perceba que a expressão calor antropogênico se refere a alterações climáticas que são geradas, ocasionadas pela interferência antrópica, tá? Olha o que o texto já está apontando para mim e para você. Importante que você tenha esse feeling desde já. Vamos! O texto exemplifica uma importante alteração socioambiental comum aos centros urbanos. A maximização desse fenômeno ocorre, ou seja, a intensificação, meus queridos, a maneira mais notável de percebermos
como que ele se consolida ocorre devido a quê? Então, basicamente, nós vamos buscar a causa, uma possível causa da formação, da origem de ilhas de calor. É assim que você deve interpretar o enunciado. A. Pela reconstrução dos leitos originais dos cursos de água antes canalizados. Não, mas na verdade isso seria benéfico, não? Concorda comigo? Isso seria benéfico. Deveria ser realizado por muitas prefeituras, por muitos governos estaduais, a fim de conter essa problemática. Letra B. Pela recomposição de áreas verdes nas áreas centrais dos centros urbanos. Mais uma vez, isso seria benéfico. Precisamos fazer isso, precisamos investir, tá, em reflorestamento, esse reesverdear das nossas áreas urbanas. Tudo bem? Seria benéfico. Por quê? Com certeza, teríamos aí um aumento da umidade relativa desse meio atmosférico a partir do processo de transpiração vegetal e, com certeza, claro, amenizaríamos essas amplitudes térmicas. Então, também seria algo esperado, não é uma causa, seria algo benéfico, esperado, claro, para o combate desse processo. Letra C. Pelo uso de materiais com alta capacidade de reflexão no topo dos edifícios. Mas se fosse de alta capacidade de reflexão, então nós não teríamos a problemática de ilhas de calor. Concorda comigo? Qual é o problema dos materiais, meus lindos, que são utilizados nessas áreas que nós estamos aqui exemplificando? Eles têm uma baixa capacidade de reflexão. Mais uma vez, reforçando aqui a importância do conceito de albedo, que é justamente esse nível, esse potencial de reflexão da energia incidente. Se os materiais fossem de alta capacidade de reflexão, nós não teríamos a problemática intensificada dessa forma. Letra D. Pelo processo de impermeabilização do solo nas áreas centrais da cidade. Olha, professor, nós falamos sobre isso, inclusive relacionado à construção de asfaltos, calçadas. Tudo isso contribui para o dificultar da infiltração de água no solo. Então tem relação, professor. Acredito que essa seja a correta. Exatamente. Letra D. Pelo processo de impermeabilização do solo nas áreas centrais da cidade. Na letra E, só para nós fecharmos aqui, pela construção de vias expressas de gerenciamento de tráfego terrestre. Mas, na verdade, é o que nós precisaremos para combater também isso, né? Gerenciar o tráfego, conter, investimento em transporte coletivo, todas as discussões que eu acredito que você esteja atento aí no seu cotidiano escolar e, claro, informações que são divulgadas recorrentemente aí pelas mídias, pelas redes sociais. É importante também que você esteja atento a tudo isso, ok? Informe-se sempre, principalmente acerca de alterações ambientais ao nosso redor. Para fecharmos, um dos principais objetivos de se dar continuidade às pesquisas em erosão dos solos é o de procurar resolver os problemas oriundos desse processo, que, em última análise, gera uma série de impactos ambientais. Além disso, para a adoção de técnicas de conservação dos solos, é preciso conhecer como a água executa o seu trabalho de remoção, transporte e deposição de sedimentos. Meus queridos, preste atenção. O texto acabou de definir para você a água como um agente erosivo. Remoção, transporte e deposição. A remoção é o que você já estudou comigo como a parte de meteorização, a ação intempérica. A erosão tem justamente essas 3 etapas. Então a água ela é um agente erosivo, total erosivo, ok? A erosão causa, quase sempre, uma série de problemas ambientais em nível local ou até mesmo em grandes áreas. Meus queridos, a preservação do solo, principalmente em áreas de encostas, pode ser uma solução para evitar catástrofes em função da intensidade de fluxo hídrico. Ou seja, a preservação, mas quando ele fala de preservação do solo, ele se refere à preservação das espécies vegetais, porque o enraizamento vegetal ele promove a estabilização do material sedimentar nessas encostas e ele vai combater esse ímpeto natural erosivo. Tá? Agora, como que nós podemos intensificar isso e usufruir de consequências mais intensas ainda? É justamente o que
o autor está exigindo. A prática humana que segue no caminho contrário, ou seja, peraí, o que a gente pode fazer para ir justamente contra essa ideia preservacionista? Aração do solo, terraceamento, pousio, drenagem ou desmatamento. E aí, professor, nós tem muitos termos aqui que eu ainda não conheço. Você estudará comigo nas aulas de agricultura o que é terraceamento, o que é pousio e a questão também relacionada à drenagem. A drenagem você já entendeu aqui relacionada a nível de infiltração de água. E aí, vamos supor que você está em dúvida aqui entre alguns termos, que você domina todos os conceitos, mas você ficou em dúvida entre a letra A e a letra E. A aração do solo, que é o revolver do solo, e, no caso, o desmatamento. Porque quando você revolve o solo, você está desestabilizando. Inclusive, já caiu uma questão sobre isso no Enem, na prova, tá? Porém, nesse contexto aqui, olha só que interessante, vou voltar aqui no texto, tudo bem? Para você entender o seguinte. Além disso, para a adoção de técnicas de conservação dos solos, é preciso conhecer como a água executa o seu trabalho. Nós estamos considerando aqui o trabalho em uma vertente, tá? A problemática priorizada e apontada aqui está justamente relacionada àquela imagem lá que nós representamos, tudo bem? Então, por isso que o desmatamento, ele é justamente o que vai ao contrário, porque você desmata, você deixa o solo exposto. Um solo exposto, ele ficará muito mais, ele será muito mais suscetível à ação erosiva hídrica, porque o nível de infiltração diminui, o nível superficial terrestre fica saturado em relação a esse aspecto hídrico, e toda essa água ela tende o que? A descer. Todo esse material ele vai ser deslocado vertente abaixo, ou seja, vai ser lixiviado. Um dos problemas associados também à lixiviação, meus queridos, é a perda de nutrientes do solo, tudo bem? E, inclusive, isso é um problema que tenta ser ao máximo aí combatido por agricultores, né? Por pessoas que cultivam diversos alimentos em áreas como essas que nós estamos citando aqui, ou não necessariamente em costas, mas também em outras. A lixiviação é muito preocupante também, porque ela remove todo esse material sedimentar e junto com isso os nutrientes também são removidos, tudo bem? Mas o desmatamento, a retirada da cobertura vegetal vai desestabilizar todo esse ambiente, tornando ele muito mais suscetível, de fato, à ação erosiva da água. Última questão, os movimentos de massa constituem-se no deslocamento de material vertente abaixo pela influência da gravidade. As condições que favorecem os movimentos de massa dependem principalmente da estrutura geológica, da declividade da vertente, do regime de chuvas, da perda de vegetação e da atividade antrópica. Ou seja, existe uma conjunção de fatores naturais e de fatores artificiais, ou seja, a interferência antrópica. Em relação ao processo descrito, sua ocorrência é minimizada em locais onde... Pera aí, que essa questão agora é o contrário. Ele quer saber aonde que as consequências, ou por si só, a ocorrência desse processo, ela é mínima. Ou seja, não é tão drástica assim. Meus queridos, aonde com certeza nós temos uma drenagem eficiente. O que é uma drenagem eficiente? Significa que o nível de infiltração no solo, ele foi mantido. Ele é alto. E, professor, o que nós precisamos? O que nós precisamos fazer para manter esse alto nível de infiltração de água no solo? Preservação da vegetação. Preservação das espécies vegetais ali encontradas. Agradeço pela sua atenção, mais essa aula. Nos encontramos nas próximas temáticas. Muito obrigado a todos, bons estudos.